Amor e paz amados, bem-vindo a esse espaço, bem-vindo aqui ao espaço em que você vai falar com alguém perfeitamente imperfeito, alguém que foi definida divinamente para ser educadora de missão de paz. Celeste de Brito, eu tenho dado o meu rosto para a África, para a sustentabilidade e prosperidade da África e trago nesse pacote desenvolvimento social e desenvolvimento pessoal. O que é desenvolvimento social? Desenvolvimento social é você fazer um crescimento de bens, de conforto, cuidar do corpo, portanto, bens material. E desenvolvimento pessoal é você crescer como pessoa. Nós, africanos, não temos muito essa evolução pessoal, esse crescimento pessoal que vai criar um equilíbrio entre os bens que você está a criar, que você está a ir atrás e a forma como você deve se comportar em cada etapa desses bens que você vai adquirir, né? Qual é o crescimento que você tem que ter como pessoa, né? Nesse sentido, como um humano. E depois também vamos saber lidar com os exemplos que a natureza nos dá para nós sermos, então, seres humanos. E todo ser humano tem esse equilíbrio. Às vezes nós pensamos que temos que atirar a culpa, e às vezes nos ensinam de que o nosso passado influencia e muito e bloqueia toda a nossa vida. Bom, em parte sim, os frutos são sementes, né? As sementes vêm dos frutos, digo, e dos frutos nós podemos ter a semente e podemos ter sementes melhoradas. Então não é do nada errado esse ensinamento. Eu falo para vocês com uma experiência de cosmovisão bíblica e de cosmovisão universal, ou seja, sem religião, sem política, simplesmente você como pessoa e Deus, que se chama Deus, portanto. Respeito à cultura de cada um, a forma como chama essa força superior e para a cultura, cada um tem a sua religião. Mas eu quero falar contigo assim, sem doutrinas, sem doutrina da igreja, de religião, simplesmente com princípios e valores. E esses princípios e valores nos levam a respeitar o ser humano, independente do credo religioso ou da escolha partidária, né? Nos dá um respeito na pessoa. Então, eu quero falar para a pessoa, independente daquilo que são influências que ela adquiriu depois, para a pessoa. Para falar para a pessoa, primeiro eu quero ensinar e dizer para vocês que toda a pessoa, ela tem uma classificação. As classificações, se não forem por idade, pode ser por idade. Nós temos a classificação. Vou começar por ser sêmen, água, sêmen. Depois disso, nós temos um embrião. Depois do embrião, nós temos um feto. Depois do feto, nós temos um bebê. Depois do bebê, nós temos uma criança. Depois da criança, nós temos um pré-adolescente, depois um adolescente, depois um jovem adulto, depois um adulto, um idoso, por ali. São classificações. Nós estamos no estado bronze, para começar. Se formos para a classificação de metais preciosos, começamos por bronze, depois vamos para a prata e depois para ouro. Se nós formos a buscar no sentido espiritualizado uma classificação, nós vamos ver lírio, que geralmente são os lírios do campo ou lírio do vale. Se for do vale, então é muito mais valioso. Quando crescer, temos o lírio. Depois vamos ter a orquídea. Da orquídea nós temos o diamante. Portanto, vem dali dessa classificação. Se formos para falar como ciência, vamos falar de um estado de sobrevivência, um estado de subsistência e um estado de sustentabilidade. Claro que depois tem
o mínimo, né? O mini, temos o médio, depois temos o macro, o alto. Se formos para ver os gatos, os felinos, temos um gato ou uma gata, temos um leopardo e depois temos um leão. Se formos para ver as aves, temos o falcão, depois temos a águia, depois temos a águia real. Se formos para ver, temos a serpente, depois temos o dragão, que é maior que a serpente, e depois temos a besta, que Apocalipse fala. Portanto, é dessa linhagem. Para dizer que todos nós temos uma etapa. Ninguém nasce já grande naquilo que tem que ser. E quanto mais nós deixarmos de saltar etapas, mais cedo nós conseguimos nos firmar. Às vezes nós temos situações que nos obrigam a tomarmos uma decisão por várias circunstâncias, por várias influências, e nós saltamos etapas. E chega a uma altura, você tem que recuar em outro sentido, porque você cresce desequilibradamente e então às vezes nos dá dor, decepção, mas acabamos voltando para resgatar então o curso natural das etapas em outras áreas que envolve, portanto, o nosso corpo, a nossa humanização, o nosso corpo como ser humano. E então dali nós falamos imperfeitamente perfeito, porque nós podemos ser muito traquinos em crianças, em jovem, arruaceiro, e depois ser um adulto, então líder, porque sem passar por essas etapas, um líder não chega à liderança. 5%, no máximo 7% da liderança é aprendida, talhada. A maior parte da liderança, ela nasce, ela é aperfeiçoada, mas os líderes nascem líderes e são aperfeiçoados. Então vem aquilo, não, o bebê brilhante, a criança bem educada, o jovem inteligente, e quando fica um adulto ele tem uma ciência, né, acima dele. Então, é o que eu chamo divinamente definidos e perfeitamente perfeitos. Eu não sei qual é a fase que você está hoje, não sei qual é a altura que você está. Estou a falar de largura, de profundidade, estou a falar de corpo, de alma e de espírito, um crescimento equilibrado, corpo, alma, espírito. Depois, o teu desenvolvimento na alocação desses três, se não tem mutilação, se os três evoluíram, e depois então ou como você criar ao longo desse tempo e como você gerir então aquilo que você adquire para conforto. Na cosmovisão bíblica, que hoje eu vou falar sobre cosmovisão bíblica, muito mais do que a cosmovisão universal, que é a mesma coisa, mas uns se sentem mais confortáveis se consagrarem a Bíblia, e os outros, né, no caso, que têm a Bíblia apenas como um manual de instrução para afinar então o ser humano, porque a Bíblia é assim, é um catálogo para conduzir, é um catálogo do engenheiro para conduzir o ser humano. Para quem acredita num ser, um poder, um ser supremo, e dá nome que dá, dentro de uma religião, vai dar no mesmo. Para aqueles que não acreditam, eles só vão chamar nomes diferentes, mas vão conviver com isso e são livres. Eu respeito quem nega, porque não deixa de ser criatura. Simplesmente não é filho, né? Mas é criatura. E vamos crescendo assim, entre criaturas e filhos, entre filhos e criatura, nós acabamos aceitando que somos todos criados pelo universo, que nós não somos um acidente cósmico, nós somos um projeto, sim senhora, bem engenhado. E eu, nessa altura, eu falo para vocês no mecanismo de engenharia do corpo humano e falo para vocês como engenheira de alta finanças. Portanto, a minha engenharia de alta finança foi uma especialidade, mas tive que fazer engenharia e conhecer, no princípio, o corpo humano, o funcionamento do corpo humano como o princípio da engenharia.